O título da mensagem de hoje é: decida não desistir. Decida não desistir. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 12. Está escrito assim, ó. Atos, capítulo 5, verso 12. Os apóstolos realizavam o que está escrito aí, gente? Poucos, gente. Muitos sinais e maravilhas entre quem? O povo. Percebe que eu comecei hoje aqui falando sobre o que Deus faz em nós, é para transbordar, servir de testemunho, encorajamento, abençoar o próximo. Quem lembra disso, diz amém. Os apóstolos não realizavam muitos sinais para eles apenas, era entre o povo. Porque eu vou repetir uma coisa que eu falo faz tempo, e que eu sei que incomoda quem acomoda. Incomoda o acomodado, o sanguessuga, o chupim. Cristianismo não é sobre, ou pegando aqui um gancho na mensagem do domingo passado, né? Apenas, que o Rogerinho não gostou que eu falei do apenas, ele falou, papai, ficou meio esquisito ser apenas. Eu falei, não, mas porque é importante o que a gente sabe, é que não é apenas isso. O que a gente faz é importante. Então o cristianismo não é apenas sobre o que recebemos de Deus, mas é o que fazemos com aquilo que recebemos de Deus. Cristianismo não é eu ter sido salvo por Jesus e agora eu fecho o casulo. Quem acompanha time de futebol sabe. O time está ganhando, aí os caras fecham a casinha aí e fica se defendendo até que toma um gol, toma virada e se lasca para largar de ser besta. Não é assim, Jesus me alcançou, agora eu prego para minha esposa, meus filhos, a gente é tudo salvo, agora fecha a porta, ninguém conversa com ninguém lá fora, não vamos nem para a igreja, porque vai que alguém lá dá um mau testemunho, alguém desvia, e não vamos relacionar. Ei, cristianismo é sobre alcançar pessoas com a mensagem que nos alcançou. É mais ou menos como você encontrou comida, estava passando fome. Agora você chama alguém que está passando fome e compartilha a comida. É como um dia Pedro vai pescar e não pega nada. Quando Jesus chega, pede o barco dele emprestado, ele afasta da margem, Jesus ensina e depois Jesus fala, agora vamos ao alto mar. Outros barquinhos acompanharam, e quando a pesca maravilhosa aconteceu, Pedro transbordou sobre os outros barquinhos. Todo discípulo de Jesus, todo seguidor de Jesus foi chamado para realizar e compartilhar. Diga comigo, realizar e compartilhar. Essa é aquelas, irmão, que se é famosinho, alguém dá uma foto, um print, não sei o que, escreve lá. Discípulo de Jesus realiza e compartilha. Cristianismo tem a ver com aquilo que eu realizo na minha vida primeiro e depois transbordo, compartilho na vida do meu próximo. O meu próximo, seja da minha família, seja do convívio de trabalho, da vizinhança, de qualquer lugar. Então a Bíblia diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo. Está escrito aqui. Os primeiros discípulos, a base da igreja. Alguém acredita na igreja plantada por Jesus através dos apóstolos? Diga amém. Eles se reuniam regularmente, não irregularmente. Vai um dia, some 2. Vai uma semana, pula 3. Se reuniam com regularidade, com constância, com frequência. E está cheio de gente inconstante, esperando viver aquilo que a Bíblia mostra, que é bênção de quem é constante. Tiago diz que o inconstante nem pode receber nada de Deus. Primeiro Deus vai trabalhar a estrutura. Jesus disse, o homem que constrói a casa sobre a rocha, pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode vir a chuva, bate contra ela, mas ela não cai. Firmeza, constância. A Bíblia diz, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Então, os discípulos realizavam muitos sinais,
e se reuniam constantemente, regularmente. E aí, diz a Bíblia ainda, todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam em quem? No Senhor. Ajuntamento que promove fé. Diga, eu preciso fazer parte de ajuntamentos que promovem fé. A gente se junta para promover fé? As mesas que eu e você sentamos estão promovendo fé? Cada vez mais gente está crendo em Deus? Ou as mesas que a gente senta está colocando em dúvida até o que a gente cria em Deus, até a nossa pureza, até a nossa alegria de servir a Deus? São mesas de demônios. Tem gente que pega a sua família linda, bonitinha, cheirosa, pede uma pizza maravilhosa, prepara uma janta, um almoço maravilhoso e chama demônios para sentar à mesa, porque sabotam a fé dos ouvintes. A Bíblia diz que o ajuntamento deles promovia a fé, e cada vez mais gente confiava em Deus, cada vez mais gente querendo servir a Deus, cada vez mais gente apaixonada por Deus. A pergunta é: cadê as pessoas que estão vindo conhecer o Senhor por causa do meu e do seu testemunho? Porque cada um dos lugares que ainda estão vazios na igreja, alguém precisava estar confiando em Deus por causa do nosso testemunho. Era assim que a igreja crescia. Mostra na Bíblia Pedro dizendo: eu preciso ir evangelizar, e pelo amor de Deus ninguém destossa. O evangelismo é um trabalho extraordinário. Só que muitas vezes, sabe o que o evangelismo vai fazer? Regar a semente que o testemunho de alguém já está plantando. Quantas vezes, pergunta aqui ao irmão Luiz, irmã Camila, que aos sábados estão aí evangelizando, pergunta quantas vezes falam com alguém e a pessoa diz assim: então, tem uma pessoa que está me chamando para ir para a igreja, está chegando a minha hora, tem alguém. Acontece ou não acontece? Está cheio. Jesus disse: olhem para os campos estão prontos para a colheita. Agora a pergunta é: onde estamos produzindo esses campos? Pastor, na minha vizinhança as pessoas sabem que se precisar de oração eles vão bater a minha porta. A pessoa pode até não querer dar o braço a torcer, dizer minha religião, o que quiser, mas a hora que a coisa apertar, eles sabem que podem contar com a gente. A pastora Angélica fala muito isso comigo. Ela fala assim, de vez em quando alguém chama a gente para um velório, para um casamento, para expulsar um demônio. Aí a pastora fala assim: linda, fulano de tal ligou, nossa, quanto tempo que a gente não falava com tal pessoa, mandou mensagem, nossa, a pessoa saiu, sumiu, desapareceu, foi para outro lugar, sei lá o que. Tem vários casos, não é nenhum específico, vários. Mas quando a coisa aperta, ele sabe o número do telefone. E eu não estou falando isso reclamando, pelo contrário, a gente precisa ser esse exemplo, esse bom testemunho. O que cada um vai fazer com o que recebeu, a parábola dos talentos diz que o Senhor vai prestar conta com cada um. Cabe a nós ser um referencial, não deixar nossa posição, não contaminar nossa mesa, nossos lábios, nosso testemunho. Cada vez mais gente se achegava ao Senhor, cada vez mais gente dizia: até hoje eu chamava os seguidores desse tal de Jesus de seguidores da seita do caminho, mas agora eu reconheço que esse é um povo de fé, que Deus está no meio deles. Irmão, em nome de Jesus, a nossa transformação, a obra de Deus na nossa vida, a nossa conversão, a nossa mudança de caráter, aquilo que Deus está fazendo no meio das guerras, tempestades, desafios que nós enfrentamos, precisa encorajar alguém a dizer: agora eu acredito em Jesus por causa dele. É sobre isso. A conquista que eu e você desejamos, aquelas que talvez tenhamos colocado no projeto de vida para o ano de 2024,
ela aponta para Jesus. A restauração do casamento é só para esfregar na cara de alguém que você é bom, é boa pra caramba e não perde casamento? Ou é para a glória de Deus? Olha, Deus salvou meu casamento. A cura é para dizer, eu sou muito forte, doença nem pega em mim? Ou é para dizer, Deus é bom, eu me cuido, mas Deus me curou? A prosperidade é para se ensoberbecer, pisar nos outros, maltratar, explorar os outros? Ou é para ser generoso e dizer, Deus é bom, Ele tem me elevado, Ele tem me feito transbordar? O conhecimento, que eu vejo de gente que tem um conhecimento extraordinário, ou deve ter pelo menos, porque tem coisa que eles falam que eu nem entendo, então eu falo assim, isso aí deve ser forte, importante, que eu nem entendi de tão profundo. Irmão, tem gente que escreve, fala de um jeito, eu fico pensando assim, falo, meu Deus do céu, como é que faz para acompanhar? Eu não sei. Mas você pergunta quantas pessoas estão servindo, quantas pessoas estão ajudando, quantas transformações de vida? Nenhuma. Nenhuma. O ajuntamento tem que ser para isso aqui, ó. A transformação na minha vida. As respostas que estamos esperando de Deus, os milagres pelos quais estamos clamando, tem que ser para isso aqui. Para que cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, creiam em quem? No Senhor. Não é no Rogério, não é na igreja, a família de Cristo. É no Senhor. O Senhor que é o Senhor do Rogério, que é o Senhor da igreja, a família de Cristo, que é o Senhor do e da... Mas eles vão crer no Senhor, que não nos desamparou, que entrou com Daniel na cova, que entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, que multiplicou pães e peixes quando uma multidão de famintos decidiu ficar com Jesus mais tempo, decidiu grudar em Jesus e dizer, tem até uns compromissos lá, mas esse compromisso fica depois, agora é com Jesus, agora eu colo nele. Cada vez mais pessoas precisam crer para ser salvas. E o propósito de Jesus nos dá cada culto, cada palavra, cada dia de oração, cada momento com a Bíblia, é realmente que nós sejamos aqueles que decidiram não desistir. E com o nosso testemunho, encorajamos outros a também continuarem, a também perseverarem, a também viverem uma história de superação e de milagres extraordinários. Eu estou dentro, mais alguém? Que cada dia mais. Só que assim, irmãos, às vezes as coisas não vão sair do jeito que a gente espera. Você já percebeu isso? Quem já percebeu? Mas a Bíblia diz que há uma glória a ser revelada. Eu amo, põe para mim Romanos 8:18. Porque para mim, põe na Almeida, por favor. Porque para mim, tenho por certo isto mesmo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar o quê? Com a glória que em nós há de ser revelada. Deus está olhando para mim e para você, no meio da tempestade, no meio da dor, no meio da humilhação, no meio da rejeição, no meio da decepção, no meio do abandono, no meio das traições, no meio de pessoas que chegam, sugam tudo, vão embora, pessoas que ferem, oportunidades que seria para você, você trabalhou, você dedicou, mas puxaram o seu tapete. Deus está olhando para a gente e dizendo, eu quero ver se você vai continuar comigo, porque a minha glória não apagou, porque alguém foi mal com você, a minha glória vai se manifestar. Seja firme e constante, abundante na obra de Deus, porque a glória dele vai brilhar, vai, e voltando lá, e a multidão dos que criam no Senhor vai crescendo, a multidão daqueles que creem em Jesus. Se o nosso objetivo de nos reunirmos como igreja for acima de tudo egoísta, egocêntrico, eu tenho até que tomar cuidado, mas eu tenho que falar. Então, eu vou para a igreja buscar minha bênção. É bonito e egoísta. Não, pastor, não tem nada demais. Ô, pastor, eu vou me casar para eu ser feliz. Estou sendo generoso com a minha esposa? Hein? Então por que ir para a igreja buscar minha bênção
é bonitinho. Não é. Eu vou à igreja, me tornar uma bênção. E me tornando uma bênção, Deus me abençoará ainda mais. Não é errado, pelo amor de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Errado eu ter pedidos para fazer a Deus? De jeito nenhum. Falei que hoje eu vou levar seus pedidos de oração para o monte. Não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que meu objetivo, seu objetivo não pode se limitar a isso. Esse não pode ser nosso foco. Eu vou à igreja para me tornar uma bênção, para amadurecer na fé, para servir ao meu Deus, para adorar o meu Deus, para receber uma palavra, para ser moldado, confrontado, corrigido, encorajado. O que Deus quiser fazer na minha vida, Ele faz. Porque se Ele fizer o que Ele quer fazer, Ele vai me dar o que Ele tem para me dar. Primeiro Ele precisa fazer em mim, para depois transbordar. Quem está entendendo? E a multidão dos que creem vai crescer. Vai crescer. Eu creio. Esse é um ano de crescimento para nós. Da multidão dos que creem no Senhor, multiplicar, encorajarem outros. É tempo de santificar a nossa mesa para Deus poder fazer maravilhas. Porque se tiver conversa ruim na mesa, Deus não faz maravilhas. Santificai-vos hoje, porque pela manhã o Senhor fará maravilhas. O que é isso aí? Acerta a tua mesa aqui para que outros queiram amanhã estar com você ali. Porque se a tua mesa é ruim aqui, ninguém quer ir para ali. A gente precisa se posicionar de quem nós somos, que é o nosso Senhor. Eles se reuniam regularmente, a multidão crescia, e aí vai dizer mais ainda, verso 15. Como resultado, o povo levava quem, gente? Os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro, pelo menos a sombra de Pedro, cobrisse alguns deles enquanto ele o quê? Passava. A coisa começou a ficar tão acelerada e tanta demanda, que Pedro não conseguia atender a todo mundo. E aí, Pedro usa uma estratégia, Paulo usa outra. Paulo pega das suas vestes, faz lenços, e envia aos enfermos. Ele fala, não consigo atender todo mundo, então faz o seguinte, envia os meus lenços. Você acha que todo mundo que recebeu um lenço de Paulo foi curado? Hã? Você acha que a sombra de Pedro curou todos os enfermos? Porque se algum deles tivesse conseguido 100%, eles teriam superado Jesus. A Bíblia diz que nem Jesus curou todos os enfermos que existiam. Que na sua terra, onde ele cresceu, não pôde fazer senão uns poucos sinais. Porque o povo começou, cuidado quando você começa a tratar-o como muito comum. É comum, é igual. Jesus veio em carne, mas ainda é divino. Ainda carrega sobre si a unção. É o que ele lê lá na sinagoga. Isaías escreveu, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. Quando não reconheceram que o Senhor havia ungido, o povo, melhor dizendo, que não reconheceu que o Senhor havia ungido, que Deus estava na terra em forma de homem, despido da sua glória, mas revestido da sua unção. Quem não reconheceu não viveu o milagre. A gente está reconhecendo a unção de Deus, que opera em nós, não é em mim, não, em mim, em você, que é liberada através da palavra que a gente recebe. A gente entra dentro de casa confiante ou já entra de cabeça baixa? Porque eu creio, irmão, cada palavra que a gente recebe, cada oração, cada consagração, Deus está nos ungindo. Quem crê nisso? Mas aí chega em casa dizendo, é difícil, agora vamos ver. É semana, é dia, ô céu, ô família buscar pé. Ô Zé buscar pé. Ô vida, ô céu, ô poxa. Ô... Não, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu. Qual é o problema? É esse. Deus, o Senhor me ungiu, o Senhor me deu palavra. Deus, está todo mundo aqui desesperado. Temos uma grande oportunidade para eu anunciar as tuas maravilhas. Quando perguntarem como é que eu consegui, eu vou dizer, a glória de Deus. Foi Deus que me capacitou. De mim mesmo eu não conseguiria. É oportunidade. Mas aí quando vem o problema, a gente fala, aí, ó, tá vendo? Aí, lasqueira. Oportunidade. O que a gente vê como dor, aflição, má notícia, problema, crise, tempestade, Deus vê como oportunidade, porque Ele é Senhor soberano sobre tudo. Deus vê como oportunidade. Olha lá. Promover o outro e deixar ele para trás.
Tá vendo? Quero ver Deus nisso aí. Ele não vai murmurar, não vai se revoltar, não vai começar a falar mal. Ele vai continuar trabalhando, dizendo: Deus, a minha colheita vai chegar. Seja aqui, seja em outra empresa, mas a minha colheita vai chegar. Ele continua trabalhando. Daqui a pouco, ou aqui ou ali, reconhece o seu valor e é promovido mais do que imaginava. Às vezes a gente é aprovado, não é na boa notícia, é na má notícia. É quando a gente esperava o não, o sim e vem o não. É quando não dá certo. A gente vai mostrar em quem a gente crê. Olha, as circunstâncias todas são desfavoráveis, mas a palavra de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Isso para mim é o bastante. Eu não tenho medo, Deus está comigo. A multidão começa a trazer doentes. Vamos levar, vamos levar, vamos levar. Mas Jesus não vai conseguir atender a todos. Mas Pedro não vai conseguir atender a todos. Mas Paulo não vai conseguir atender a todos. Eu e você não vamos conseguir atender a todos. Mas nós vamos deixar marcas onde a gente passar. Pedro fala: enfileira aí o pessoal, eu vou passar minha sombra. Vai projetando. E muitos vão ser curados. Paulo pega suas vestes e envia. Fala para eles. Não é porque eu sou bom, não. É a unção que Deus derramou na minha vida, é o meu relacionamento com Deus. Estou compartilhando com eles. E eles serão curados. Irmão, está na hora de nós acreditarmos que Deus tem nos ungido com poder. E nos movimentarmos. O verso 16 ainda vai dizer assim, ó: muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros. E diz o quê? Todos eram curados. Traziam. Os que vinham, trazidos em fé, curados. E os que estavam por ali. E os que já estavam. Porque onde é que Pedro vai passar? Pedro vai passar por aqui. Já tem alguns doentes aí. Mas trouxeram outros. Os que aceitaram sair de casa para ir. Os que se permitiram ir. Os que se movimentaram de fé. Lembra de um paralítico que é levado por 4 amigos e chega, a casa está cheia? Muitos estudiosos vão dizer que a casa é a de Jesus, porque fala que é. Outros vão dizer que é a casa de Pedro. Mas em Cafarnaum, eles tentam entrar, não tem jeito, ninguém dá lugar, cada um quer a sua bênção, cada um pensando em si. Eles contornam a casa, pegam uma corda, sobe um, sobe outro. Irmãos, esse tempo atrás eu falei sobre isso. Jesus não percebeu o que estava acontecendo? Hein? Que hora que ele percebeu? Primeiro, a hora que a multidão começa a olhar meio demais para o lado, alguma coisa está acontecendo. Daqui a pouco alguém sobe no telhado. Já é a cama do paralítico? Não, porque se vão puxar com a corda lá de cima, primeiro precisa subir os homens, certo? Antes do paralítico subir, subiu o primeiro, subiu o segundo, subiu o terceiro, subiu o quarto. Jesus Pedro fala: para, o que está acontecendo? Que barulho é esse no telhado? Não, é que tem uns homens aí que eles estão lá, eles estão falando que agora vão abrir um buraco aqui no telhado para descer um paralítico no meio. Não. Abre espaço e manda ele por aqui. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem dificuldade de andar no caminho que está diante da gente. A gente quer, eu sei o caminho, tem que ser desse jeito. Se não for do jeito que eu quero, se não for do jeito que eu espero, então não é Deus agindo. Eu tenho certeza que aquele paralítico nunca imaginou o dia que falaram: ó, vamos levar você, que Jesus está na cidade, está em Cafarnaum e o negócio é bom, ele cura. Então vamos. E aí, vocês acham que vai dar certo? Vai. A hora que Jesus souber que a gente trouxe você na cama, ele vai mandar todo mundo sair da frente. Vamos lá. Começam os obstáculos. Sobe o primeiro, sobe o segundo, sobe o terceiro, sobe o quarto. A cordinha amarrada em cada pé da cama, começa a puxar. Pessoal embaixo equilibrando, segurando. E um puxa daqui, outro puxa dali. Só tem que puxar junto, senão ele cai. Equilibra isso aí, está ficando torto, segura ele. Gente, imagina, porque a gente tem que parar de pensar que assim, aquela coisa de desenho animado. Deu trabalho pra caramba. Barulho pra caramba. Confusão pra caramba. Alguém deve ter falado: para com isso, vocês são doidos, cara, larga de ser besta. A multidão, e eu falei disso domingo, a multidão deve ter tentado desencorajar o paralítico. Domingo eu falei do Bartimeu, a multidão mandou ele se calar e ele gritava mais alto. Ou você ouve a multidão, ou você vive um milagre com Deus, é decisão. Eu tenho certeza, irmãos, onde tem gente, um povo reunido, um homem desse paralítico está correndo risco, porque está
a hora que estão começando a erguer, alguém vai dizer para ele, larga disso, cara, vai piorar, a sua situação já é ruim, vai ficar pior. Certeza que alguém desencorajou. Vocês também acham? E no meio de tudo aquilo, não foi no caminho que ele imaginou, não foi do jeito que ele pensou. Sabe, ele criou na cabeça dele, Jesus está na cidade, me oportunidade, vão me levar lá na casa, e ele vai estar pregando, e ele vai ver que estão me trazendo, alguém vai gritar, deixa entrar, é um paralítico que está... ele vai... Não. Pode ter certeza que ele tinha um monte de ideias na cabeça, como eu e você temos, e não tem problema nenhum com isso. A única coisa é que a gente precisa estar sujeito à mudança de Deus no meio do caminho. Jesus curou aquele que se posicionou em fé. Tinha um monte de acomodado que não fez nada. Decisões. Alguém que decidiu não desistir, porque a casa estava cheia. Alguém que decidiu não desistir, porque falaram que Pedro não vai poder atender. Tem problema, me coloca aí que se ele passar por aqui é o bastante. Alguém que decidiu não desistir. Quando falaram, Paulo disse que não pode te visitar, não pode te atender, mas está mandando aqui um lenço da roupa dele. O que eu quero com um pedaço da roupa dele? Eu queria que ele viesse. Aí tá vendo? Aí começam os fofoqueiros da igreja. Aí começam os endemoniados da igreja, os que falam mal, que reclamam lá, porque não veio, porque não fez, porque não... Ei! O milagre desses homens estava em decidir não desistir. E talvez eu e você esteja isso aqui de viver o nosso milagre. É só decidir não. É só decidir não desistir. Decisão. As coisas não saíram como eu esperava, tudo bem, mas eu decido continuar. Davi, quando Deus o escolheu para ser rei, alguém acha que Davi imaginava toda a confusão que seria a vida dele? Não. Pode ter certeza, irmão, Davi pensou num monte de coisa, menos que seria do jeito que foi. Saul perseguindo, irmãos zombando. Gente, tudo que você pensar, é só ler na Bíblia, você vê que deu de errado na vida de Davi. E aí? E quanto mais dava errado, mais levava ele para o trono. Como assim, pastor? Cada experiência de Davi mostrava o caráter do futuro rei de Israel. Quando ele pode matar Saul e não mata, quando ele pode tocar em Saul e não toca, ele mostra o caráter do rei que ele é. Quando ele vai para a arena, quando ninguém tem coragem, ele mostra o caráter do guerreiro que ele é. E presta atenção que os nãos da vida, quando depois dele ser ungido por Samuel, mandam ele de volta lá para o pasto, cuidar das ovelhas, ou seja, dentro da casa dele parece que não mudou nada. Ele está mostrando que o coração dele não está cheio de orgulho, soberba, porque ele foi ungido. Ele continua servindo, ungido ou não ungido, ele serve. Eu conheci uma irmã, a pastora Angélica conheceu também. Ela era obreira numa comunidade que eu dirigia, num bairro, numa cidade. Não vou falar mais porque está bom por aqui. Ninguém aqui conhece, mas está tudo bem. Não é aqui em São Bernardo, não. E uma vez vem a mãe dela falar comigo, pastor, preciso falar com o senhor. Pode falar, irmão. É que a fulana de tal, ela não ajuda mais em casa. Falei, ela é uma bênção, né? Aqui ajudando na igreja. Então, agora ela começou a ajudar na abertura do culto. O pessoal, quando pega a coxinha na mão, é terrível. Para quem não sabe o que é a coxinha, é o microfone, tá? Ela começou a abrir culto. Comunidade, gente, simples. Ela não era assim, uma pessoa que sabe cantar. Não, simples, tudo com muito amor. Fazia o melhor, mas... Então, ela chega da escola, estuda de manhã, chega da escola, deita no sofá. Levanta, almoça. Tira nem o prato da mesa, deita de volta. Passa a tarde toda, as irmãs ajudando, todo mundo ajudando. Falei, e aí, você não vai ajudar? Fulano, você não vai ajudar? Aí ela, agora eu sou obreira e eu sou levita da casa do Senhor. Ela deitava no sofá esperando flutuar, né? Sou uma levita da casa do Senhor e o Espírito Santo de Deus que habita em mim está com vontade de comer bolo de chocolate. Faz aí para mim. Gente, não é causo, é de verdade, aconteceu. Você lembra desse caso, linda? A mãe falou assim, eu não sei mais o que fazer. Falei, fica tranquilo que eu vou falar para ela que o Espírito Santo que habita em mim está mandando o Espírito Santo que habita nela ajudar a casa, na casa. Fica tranquila. Ei, Davi foi ungido rei. E na sequência foi cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Porque ele foi ungido para servir uma nação. Mas o treinamento dele foi no pasto. Hoje é o dia do teu treinamento. Amanhã é o dia da tua celebração. Continua. Não desista.
Você ainda está em treinamento. Mais uma frase boa para anotar. Não desista. Você ainda está em treinamento. Continua. Cada não, cada má notícia na vida de Davi. Gente, se a gente falar de José já é redundância, né? Tudo que aconteceu na vida de José aproximou ele do propósito de Deus com ele. A gente acha lindo Davi e José no trono. A gente não gosta é da gente no pasto, da gente no calabouço, da gente sendo perseguida. A gente não gosta, lógico que não gosta. Mas ainda assim, encare testemunhando Cristo. Quem entende o que eu estou dizendo? Alguém entende? A sombra de Pedro é uma bênção depois dos enfermos curados. Antes não. Como assim, pastor? Está aquela multidão esperando. E o Pedro falou, eu tenho que sair, eu tenho compromisso. Onde já se viu, ele tinha que ficar com a gente aqui o resto da vida, atendendo um por um. Eu tenho compromisso, Pedro fala. Não, gente, alguém ficou indignado, alguém ficou revoltado. Mas quem ficou, quem permaneceu, quem se permitiu ser posto, esses foram curados. Os que desistiram antes, os que murmuraram, os que desanimaram, os que nem foram lá, não foram. Todos os que decidiram não desistir. Coloca lá. Pedro vai sair, até agora não aconteceu nada. Depois que ele passa, o endemoniado é liberto, o enfermo é curado, todo mundo está empolgado. Irmão, depois que a nossa luta virar testemunho, todo mundo vai querer andar perto da gente. Mas enquanto é luta, quem aparece no caminho é leão, é urso, é gigante. É cada cobra cega. Como diria o outro, difícil não é encarar o leão e o urso, é desviar das antas no meio do caminho. Também tem isso. Ei, e pelo amor de Deus, tá? Não estou falando de pessoas, não. Estou falando de desviar daquilo que está errado. Só que eu não vou deixar me tirar do caminho, me contaminar. A gente precisa se mover. A gente precisa decidir, eu não vou desistir. Porque quando a gente vê aqui, trazendo doentes atormentados por espíritos impuros, e todos eram o quê? É lindo ou não é? Gente, é ou não é? É, quem não falou, é porque você não está doente. Se tivesse, você falava é. Homem, se estivesse com a gripe, se estivesse com 37,2, não é nem febril ainda, estava falando, pastor, me livrou da morte, eu estava morrendo. Porque febre é ameaça de morte para o sexo masculino. Para o sexo feminino é um obstáculo enquanto tu faz o serviço da casa, cozinha, amamenta a criança, troca, faz uma coisa, faz outra, lava, cozinha, faz outra. Então, não, eu estou com um pouco de febre, mas terminei a comida aqui e tal. Vê se está boa porque eu não estou sentindo gosto. Já viu uma mulher preparar comida e falar, vê se está boa que eu não estou sentindo gosto? Se o homem não estiver sentindo gosto, irmão, ele não está sentindo gosto, as pernas, os olhos, a vista. Não está sentindo nada mais. E sabe o que é legal de falar essas coisas? Você vai descobrindo os homens que são assim aqui. As mulheres entregam. Eu não vou falar da irmã Camila, porque ela não caiu não da cadeira, não, ela está ali ótimo, graças a Deus, que ela quase virou uma cambalhota. Mas é mais ou menos isso. Ei, enquanto está doendo é difícil, é ruim. Mas quando vira testemunho, todo mundo quer saber. Em nome de Jesus, não desista. Não desista da palavra de Deus, não desista da sua fé em Cristo, não desista de congregar, não desista de servir, não desista de lutar por cada palavra e promessa que Deus te deu. É muito gostoso esse momento de ver o milagre acontecendo. Coloca o tópico aí para mim, por favor. Primeiro, é lindo ver o poder de Deus agindo, as coisas dando certo, não é? Isso, esses falaram que é, os outros não, os outros gostam quando está tudo lascado, né? Peraí, deixa eu orar. É lindo ou não é ver as coisas dando certo e o poder de Deus agindo? Ah, porque eu vou orar a Deus, deixa continuar dando bastante errado e bastante sofrimento para os que não falaram Quer a minha oração para ajudar aí a coisa a ficar bem ruim? Que isso, pastor? Você vai jogar praga? É lindo ou não é, gente? Quem é que está passando e os enfermos estão sendo curados? Quem está passando? Quem está passando e os enfermos estão sendo curados? Pedro. A vida de Pedro sempre foi linda e fácil. Olha João 21. Podia ler mais texto, mas não dá tempo não. Vamos só com João 21 mesmo que está bom. Eu nem vou pegar o pior dia da vida do Pedro.
Eu vou pegar, acho que o mais constrangedor. O pior foi outro. Vamos lá. João 21, que eu entendo que é o dia mais constrangedor da vida de Pedro. Em João 18, está o pior dia da vida de Pedro, né? João 18, Pedro olha para Jesus e nega Jesus, olhando nos olhos. E tem autor que diz que ele começou até a praguejar na terceira vez, quando ficou sendo cutucado. Que ele, eu creio que foi o pior dia para ele, até aquele momento. Mas, João 21, versículo 3 diz assim, ó. Simão Pedro disse, vou o quê? Vou o quê? Pescar. Esse Simão Pedro que disse vou pescar, é aquele que Jesus chamou, e ele era pescador, e Jesus falou, daqui em diante você vai ser pescador de homens. E ele decidiu fazer o que agora? Desistir de pescar homens. E vai tentar voltar a pescar peixe. É pecado pescar peixe? Sabe qual que é o pecado? É sair da direção, da visão, do propósito que Deus nos deu. É sair da palavra. Vou pescar. Aí sempre vai ter companhia. Gente, eu sempre falo essa frase, eu preciso até verificar, mas acho que é o Billy Graham que falou. Toda vez que o homem está disposto a pecar, o diabo tem um barquinho pronto para levá-lo para longe. Toda vez. Quando Pedro diz, vou pescar, nós também vamos. Disseram os outros. Cuidado com os outros, hein? Assim entraram no barco e foram. Mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Tem gente que é teimosa. Não está pegando nada. Está pegando é raiva. Está pegando é ranço. Está pegando, sei lá, um monte de coisa. Mas é teimosa. Quer ver até onde o poço vai. Deixa eu ver o quanto esse poço é fundo. E vai cavando, e quanto mais cava. Gente, alguns anos atrás, foi 2 anos atrás, eu ministrei uma série sobre isso. Uma vez que você está no poço, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de cavar. Troca a pá pela corda. Alguns lembram. Troque a pá pela corda. Tem gente que é tão teimoso, tão orgulhoso, tão soberbo, tão cheio de si, que está afundando, mas não tem a humildade de dar o braço a você e voltar e dizer, eu errei. Eu errei. Eu errei. Não era para ter ido, eu fui. Não era para ter ficado, eu fiquei. Não era para ter falado, eu falei. Não era para ter feito, eu fiz. Não era. Quantos não era na minha e na sua vida? Não era para ter agido assim. Não era para ter tido essa posição. Já colocaram para mim que é o Billy Graham mesmo. Obrigado. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Obrigado. Ei. Quanto antes a gente cair em si, mais longe das bolotas dos porcos a gente fica. O filho pródigo desejou comer a bolota do porco e nem isso davam para ele. Então ele cai em si. Eu tenho para mim que se ele continua, uma hora ele ia conseguir pelo menos uma bolotinha de porco. Eu acho que ele ia conseguir. Mas ainda bem que ele caiu em si, quando ele percebeu que ele estava desejando. Irmão, isso aí é igual o caso que o pastor Josué Gonçalves sempre conta dos pescadores. Os irmãos da igreja. A gente precisa saber a hora de ir e de voltar. Quem é casado aqui? Pode ficar muito tempo longe de esposa, não. O meu trabalho agora é que eu passo 20 dias fora e um em casa. 15 dias fora e um em casa. Os irmãos da igreja foram pescar. E falaram, vamos chamar a irmã Maria, que é boa cozinheira. A irmã Maria tem até bigode. A irmã Maria não tinha beleza alguma. E eles foram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias. No 8º dia, um chegou para o outro e falou assim, vamos embora logo, vamos embora urgente. O outro falou, o que aconteceu? Recebeu alguma ligação, alguma notícia, aconteceu algum problema? Não. Eu já comecei a achar as covinhas da irmã Maria bonita, eu já comecei a ver beleza da irmã Maria, sinal que o negócio está sério, vamos embora antes que a coisa fique pior. Aquilo que jamais passaria pela cabeça daquele homem, depois de alguns dias começou a passar.
Então cuidado para não ir dando lugar ao diabo, para não ir dando margem demais e depois não saber mais como puxar. Cuidado para não ir cedendo às propostas do mundo e daqui a pouco se tornou irreconhecível. Pedro falou, vou voltar a pescar. Os outros dizem, a gente vai com você, mas não pegaram nada, coisa alguma. Simão Pedro, aqui já foi. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Está cheio de gente, irmão, que está no lugar onde Jesus está. Presta atenção, o problema aqui era a praia. Jesus estava lá. O problema era a sensibilidade espiritual daqueles homens. Estavam tão longe que não chegavam. Está cheio de gente dizendo, ai, sabe, parece que Jesus não está mais na minha casa. Por que não? Acho que o ambiente já está muito pesado. Espera aí, tem algum peso que é maior do que a glória de Deus? Acho que Jesus não está mais no meu bairro, não está mais na minha igreja, não está mais no meu trabalho. Ei, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Lembra que eu comecei o culto hoje falando sobre primeira obra em nós? Quem lembra disso? E transbordar através de nós? Nós somos agentes de transformação de ambiente. Nós chegamos com a presença de Deus para ver geografias mudando. Porque nós somos um povo de fé. O incrédulo fica correndo atrás de resto. Vai correndo atrás do resto dos outros. Estão dando aqui. Agora estão entregando ali. Agora aqui vai abrir a porta. Agora aqui vai dar não sei o quê. Estou falando que a gente não tem que lutar por oportunidades ou por crescimento. Mas tem gente que... e tem gente que diz, Senhor, Deuteronômio 28 diz que as bênçãos virão e me alcançarão. Então eu tenho que estar ligado com o céu. Ouvir o que o céu está dizendo e me mover conforme o céu está mandando. A bênção vai vir. As bênçãos alcançarão. E aí, eles não reconhecem Jesus. Está cheio de gente que não reconhece mais Jesus. E põe a culpa nos outros. Eu acho que a minha mulher não está mais tão cheia, que eu olho para ela e não vejo Deus nela. Será que é a tua vidraça que não está suja? Não vejo mais o meu marido como homem de Deus. Será que o problema não está em você ser uma julgadora? Em você ser um murmurador? Em você ter contaminado, misturado a visão? Será que o problema está realmente do outro lado? Eles não reconheceram Jesus, gente, pelo amor de Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? E quando a gente deixa de reconhecer Jesus, a gente está pronto para desistir. Porque quem sustenta a nossa fé no dia difícil é Jesus. Se eu parar de ver Jesus no meu casamento, eu desisto. Se eu parar de ver Jesus na minha vida financeira, no negócio, no emprego, eu desisto. Se a pessoa para de ver Jesus na sua saúde, tem um diagnóstico contrário e a pessoa está lutando em fé, mas um dia ela fala, Jesus me abandonou, não tem mais jeito, desiste de lutar. Se eu parar de ver Jesus no meu ministério, eu desisto. Quem entende o que eu estou falando aqui? Você está vendo Jesus? Reconhecendo Jesus. Nós reconhecemos Jesus pela palavra. Por que a gente precisa ler Bíblia todo dia? Por que a gente precisa orar todos os dias? Por que a gente precisa jejuar? Toda semana ou todo mês? Pastor, não estou podendo jejuar. Não pode nem um períodozinho, um tempo. A gente diz que não pode. Eu não posso jejuar por causa disso, disso e disso. Só que, sem perceber, outros dias a gente passa mais tempo do que aquilo sem comer nada. A gente só não consagrou a Deus, só não honrou a Deus. Quantas vezes você se envolveu num trabalho, numa conversa, numa visita, não sei lá o que, e passou mais tempo do que você imaginava sem comer? Quem já passou por isso, diga eu. A gente entregou para o trabalho, a gente entregou para os amigos, a gente entregou para os afazeres e não entregou para Deus. Eu fico imaginando Deus olhando e dizendo, Rogério, você não pode jejuar porque você está assim, assado, você está... Só que, quando você junta com a turminha ali, você nem vê a hora passar e fica sem comer. Quando você pega uma coisa para fazer, você fica sem comer. E, irmão, pelo amor de Deus, vamos ver Jesus, vamos reconhecer Jesus. Eu tenho dificuldade de ler. Quem acessa a rede social não tem dificuldade de ler. Porque lê o dia inteiro, é WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é sei lá mais o quê. A gente às vezes tem dificuldade em valorizar o que a gente vai ler, em ser mais seletivo no que a gente vai ler. Eles não reconheceram Jesus e o problema não estava em Jesus, estava neles. Uma pescaria, uma viagem custou caro. Mas ainda bem que Jesus decidiu, agora que é o contrário. Apesar de Pedro ter decidido desistir de ser pescador de homens,
e ter levado discípulos com ele, porque quem faz besteira na vida também arruma discípulo, tá? Hereges estão cheios de discípulos. Super-heróis estão cheios de discípulos. Os que são bons de discurso, que atacam a pedra em todo mundo, estão cheios de discípulos. A questão é que eles não vão conseguir ver Jesus. Eles veem, mas não reconhecem. Mas Jesus não desistiu deles. Jesus decidiu não desistir do Rogério e nos piores dias da nossa vida. Depois do Pedro ter negado Jesus, olhando nos olhos, agora ele ainda está contaminando os outros e levando a turma para pescar, quando era tudo para estar reunindo com Jesus. Tem gente que além de enganar, mentir, ainda influencia o outro para enganar e mentir também. Mas ainda bem que Jesus não desiste, amém? Aí vai dizer assim a Bíblia, ó. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Que quem não reconhece Jesus está sempre na... Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o... eu vou, porque o João está lá. O João era assim com Jesus. Se o Pedro está seguindo o João para voltar a pescar, aliás, se o João está seguindo o Pedro para voltar a pescar, é de Deus. Sabe qual é um grande erro que a gente comete? A gente levanta ídolos para a gente e diz: se aquela pessoa mente, eu também posso mentir. Então não tem nada demais. Se aquela pessoa vai, mas é errado que ela vai fazer, mas fulano de tal vai, vixe, fulano é muito de Deus. Ei, Pedro foi pescar, e ele tinha uma influência tão forte sobre os discípulos, que o João, o único que ficou com Jesus até a crucificação, que a Bíblia mostra, reclinou a cabeça no peito de Jesus, se autoproclamou discípulo amado. Jesus falou: mulher, mãe, está aí teu filho, filho está aí tua mãe, falando para o João: cuida aí da Maria. O João foi junto. O João foi junto, e quando Jesus apareceu, o João não reconheceu. O João que ficava de ouvido colado no coração de Jesus não reconheceu. Irmão, cuidado para não terceirizar sua vida espiritual. O que é terceirizar sua vida espiritual? Se fulano faz, eu também faço. Se fulano vai, eu também vou. Ei, nós temos pessoas que são bons exemplos, são inspiração para nós. Glória a Deus por isso, amém? Mas nós temos o Espírito Santo para dizer até onde a gente vai, até onde a gente não vai. João foi e estava cego como os demais. Não, pastor, não tem nada demais, eu discordo. Onde que mostra que estava errado ele ir? Ei, uma pessoa vai a um lugar, Jesus aparece, ela não reconhece. Você acha que ela está bem ou está mal? Jesus aparece uma pessoa, a pessoa não reconhece, ela está bem ou está mal? A visão dela. Cuidado. Cuidado. Diz então, para a gente finalizar, na outra quarta a gente continua, tá? Eu vou entregar 2 tópicos, aí 2 ficam para depois. É o Senhor, o João disse para o Pedro. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Jesus não desistiu de nós, não decidiu de abrir os nossos olhos, não desistiu de preparar pão e peixe para a gente. Agora presta atenção que Jesus só põe um peixe e fala para eles: traz o de vocês e coloca aqui também. Sabe por quê? Porque a obra de Jesus não é uma obra de uma pessoa só, mesmo que estamos falando de Jesus. Ele é o único que pode sacrificar, morrer na cruz por nós, é o único mediador entre Deus e os homens, mas ele fez discípulos para que todos contribuam para que o reino seja anunciado. Quem entende isso? A gente começou falando disso. Lembra que eles se reuniam regularmente e as multidões se convertiam por causa do testemunho deles? Se ajuntavam? Agora Jesus põe um peixe.
E fala para eles: tragam os peixes que vocês apanharam e contribuam com o nosso banquete. Jesus vai suprir a minha e a sua necessidade em glória. Eu vou dizer de novo para dar oportunidade para os outros 47 que não falaram nada. Jesus vai suprir a minha e a sua necessidade em glória. Mas depois de apontar para a provisão da nossa necessidade, Ele vai dizer: agora eu quero ver o que você tem para colocar aqui. Ele conta com você. Olha para quem está atrás, diga: Jesus conta com você. Diga: primeiro Ele faz por você, depois Ele faz em você, e depois Ele te envia para fazer através de você. Coloca o tópico, por favor. As pessoas que mais inspiram você, um dia também pensaram em desistir. Um dia Pedro, que inspirou João, o discípulo amado, um dia Pedro pensou em desistir, e o João foi atrás. Um dia um dia você, pensamos em desistir, e alguém também pensou. Mas eu estou hoje aqui para dizer: Jesus nos trouxe para esse encontro dizendo: eu não desisti de vocês. Não importa o quão longe vocês tenham ido, eu marquei esse encontro para trazê-los de volta, recolocá-los na posição onde o nome dele vai ser honrado, o testemunho vai ser anunciado e a glória de Deus será manifestada na terra através de cada um de nós. Eu decido continuar. Mais alguém diz amém? Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Decida não desistir.